Eu consegui localizar. E a referência é a seguinte. O que eu ia outra informação, no estatuto já consta uma limitação de 50%. Eu não consegui localizar nessa última versão do estatuto esse dispositivo. A gente vai olhar aqui, mas o que eu queria conversar com ele é o seguinte: aqui remete ao Conselho, não à Assembleia, desse 50%. Vamos localizar aqui. Bom, então vamos continuar. O caso da questão está apenas no limitador, tá ok? Se houver esse limitador de 50%, se não houver, vai ser total de 50%. Tá? Então nós temos 50% da arrecadação da associação mensal no mês. Passando para o item seguinte, enquanto se localiza, porque a partir do que está redigido, do que já tem, a gente fica mais fácil a gente se posicionar. Passaria para o item seguinte, quando se localizar o dispositivo do estatuto desse sentido, a semelhante retorna a votação. Acolhida a questão de ordem. Então vamos para o artigo 60 e depois nós retornamos para votar essa questão levantada pelo Márcio. 11º, inciso 11º do artigo 60. Propor ao Conselho de Ética e Julgamento intervenção da diretoria executiva nas seguintes situações: atraso na apresentação do balancete mensal e na prestação de contas por mais de 30 dias dos prazos estipulados nesse estatuto. B. Verificação de prejuízo financeiro causado à associação. Então, essa proposta aí, ela veio como um acréscimo, como um adendo a essa discussão estatutária que nós estamos fazendo. Artigo 60, competência do Conselho Fiscal. Então, ele propõe o Conselho Fiscal, ambas as competências, de propor ao Conselho de Ética e Julgamento intervenção da diretoria nas situações em que a diretoria atrasa a apresentação do balancete, a prestação de contas. Tá ok? Eu entendo que esse texto é um texto salutar. É um texto interessante que vai de encontro ao bom andamento das finanças da associação, ao andamento administrativo, contábil. Alguém tem alguma coisa contrária? O presidente quer se manifestar? Pega a proposta? Qual que é a proposta? A proposta do artigo 60. Sim, competência do o Conselho Fiscal propõe isso aqui. 60. Propor ao Conselho de Ética e Julgamento direção à situação. Prazo da apresentação do balancete. Mas isso aqui, prejuízo financeiro como? Teria que ser estipulado. Por exemplo, se o prejuízo não der, vamos pegar o seguinte: questão do hotel de Caldas Novas, que durante muito tempo deu prejuízo. E aqui nesse caso seria intervenção de diretoria? Se causar dano. Isso aí já tem. Isso já tem. Então, irregularidade de caráter financeiro, ótimo, você já tem, inclusive. É porque não está na competência do Conselho Fiscal. Não, no Conselho Fiscal não está, mas está lá no Conselho de Ética. Tá ok. Então, aí eu concordo, porque prejuízo, né? Então vamos mudar a redação aqui para, como é que é a redação? Quando houver verificação de irregularidade financeira da diretoria, provocada pela diretoria. Tá? Se dá. Lá no Conselho de Ética já tem essa parte. Mas não pode do Conselho Fiscal. No caso de verificação de irregularidade financeira. Irregularidade financeira, o de irregularidade de caráter financeiro que causaram prejuízo, né? Porque de irregularidade de caráter financeiro que causaram prejuízo à associação. O prejuízo aí fica vinculado, o prejuízo ficaria vinculado ao DNA e irregularidade. Quer dizer, é prejuízo, como você queria, mas nesse caso, provocado por irregularidades da gestão. Não? Propõe então.
É só um esclarecimento. Isso ou seja, quando o Conselho Fiscal constata isso, ele apenas propõe que isto seja apreciado pelo Conselho de Ética. A decisão não é do Conselho Fiscal. Então eu não vejo maior problema. Ele viu a irregularidade, a análise da irregularidade, o julgamento da irregularidade vai ser feita pelo Conselho de Ética. Certo? E se ela causou prejuízo, se é atenuante, não é, etc. Isso é julgamento do Conselho de Ética. Então é simplesmente o que ele está colocando, que o Conselho Fiscal proponha nessa situação, quando verificar a irregularidade. Acho que ela pode ficar genérica para o Conselho Fiscal. É ótimo. Então, a nova redação aqui seria verificação de irregularidade de caráter financeiro que causarem prejuízo à associação. Só, sem causar prejuízo. Que causarem de caráter financeiro. Presidente, ordem. Uma observação aqui sobre o inciso 10, o mesmo artigo 60, pode ser? Pode ser, mas levanta, eu não sei nem onde você está, estou subindo aqui. Artigo 60, inciso 10. Isso, agora eu vou te chamar para exemplo, eu só sair aqui, eu não sei. Seguinte, você deve o seguinte: determinar a realização de auditagem externa sempre que julgar necessário. Isso é o critério do Conselho Fiscal, correto? Tá. Parágrafo único. No caso do inciso 10, deverá o Conselho Fiscal encaminhar diretoria executiva, orçamento de 3 empresas de auditagem ou de auditor independente, para definição quanto à contratação. Então, eu queria acrescentar aqui da seguinte forma: sendo que essa definição será em conjunto, ou seja, entre a diretoria executiva e o Conselho Fiscal, para que não fique, evidentemente, só nas mãos da presidência a seu bel prazer, correto? Só um minuto, é o artigo 60, Giovana. Inciso 10. Inciso 10. E na relação de trânsito? Mas eu parar com o que ele quer. Ele quer que a contratação seja feita em comum acordo da diretoria e do conselho. Exatamente. Porque, na realidade, tem 2 fatores envolvidos aí. Primeiro, a qualidade do serviço, segundo, o preço. Exato. E eu acho que talvez, se fizer os 2, para organizar melhor. É mesmo. Sem sombra de dúvidas. Não vai gerar nenhum problema quanto a isso. É ótimo. Só um minutinho, só um minutinho. Proposta de Giovana, peraí, isso aqui onde? No parágrafo único, dizer que ao final, mesmo o Conselho Fiscal apresenta 3 empresas ou auditores com os orçamentos e a decisão vai ser em conjunto da diretoria e do Conselho Fiscal, para não deixar a decisão só para a diretoria. Com base nos orçamentos. Manifestar seu braço. Ok, acho que fica aí, inclusive, eu acho que está ótimo. Quer manifestar seu braço. Tá? Então, seria o presidente faria parte da composição do conselho na escolha. Eu quero manifestar Só seu braço. agora, eu apresentaria 3 e o presidente faria os argumentos. Tá? Então, eu vou apresentar esse texto. Eu quero manifestar seu braço. Tá. Belmiro. É o seguinte, pessoal, a função do Conselho Fiscal é dar validade em todos os atos que envolvam a aplicação dos recursos financeiros. Nós não podemos transferir para ele a atribuição de contratação, senão ele perde a legitimidade. Tá? Se quer colocar em conjunto, que coloque em conjunto com o Conselho de Administração, com o Conselho de Ética, o Conselho Fiscal, ele não pode estar envolvido em contratação. Ele é que vai fiscalizar o gasto depois. Então você tira a autonomia dele. Tá? Pode ser em conjunto. Se a presidência, se a diretoria não puder contratar, que faça em conjunto com a presidência do Conselho de Administração, do Conselho de Ética, mas nunca do Conselho Fiscal. Deu para entender alguma coisa. Como é que você está tirando a autonomia do Conselho Fiscal se você está dividindo responsabilidades? Você está passando para ele a responsabilidade de contratar serviço. Não, negativo.
está ali, no momento que ele está junto com a presidência da... Se tiver uma irregularidade nesse ato, quem é que vai fiscalizar? Como nenhuma, não está sendo impedido não, se ele participou. Claro, então ele está impedido. Como que vai fiscalizar o ato dele? Só questão de ordem aí, questão de ordem. Essa questão que foi colocada pelo Gilvan, diante da palavra do Belmiro, a gente vê um determinado problema nela. É o seguinte: o Conselho Fiscal são 5 integrantes. Ora, se o Conselho Fiscal com 5 integrantes, ele escolhe uma, já está escolhido. Não adianta somar com a diretoria que não vai modificar. Então, 3, essa formalidade de escolher 3 não altera nada. Então, estaria, em princípio, o Conselho Fiscal já determinando quem ia fiscalizar. Tá certo? Então, o texto que está agora, acho que é mais adequado, porque fica para a diretoria. É evidente que o Conselho Fiscal vai escolher 3 empresas capacitadas ou 3 auditores capacitados. Tá ok? E em cima disso a diretoria vai procurar aquele de menor preço, evidentemente. Qualificação com preço. Tá ok? Mas quem escolheu os 3 foi o Conselho Fiscal. Se partir dentro da proposta do Gilvan, nós caímos no pecado do que o Belmiro falou, e nesse pecado de que o Conselho Fiscal, em princípio, já está escolhendo o definitivo, porque ele tem 5 votos. Tá ok? Então, eu queria fazer uma observação. Márcio. Na gestão anterior nós tivemos um problema com referência à execução de uma auditoria externa. Ou seja, foi indicado, é aquela confusão na escolha da pessoa. Eu proporia, já dentro da ideia do Gilvan, ou seja, que fosse a diretoria com a mesa do Conselho de Administração. Ou seja, para dividir essa responsabilidade da escolha, é com mais alguém. Eu concordo com o Belmiro que não pode ser o Conselho Fiscal, certo? Porque ele, inclusive, ele vai analisar, inclusive, a própria contratação que ele indicou, certo? Mas poderia colocar a mesa do Conselho. A mesa do Conselho de Administração. A mesa do Conselho de Administração participaria nessa definição. Tá, a mesa do Conselho. Porque a vantagem disso, a auditoria pode ser em função de irregularidade de execução da diretoria executiva. Se ela escolher alguém para se analisar, fica meio complicado, né? Para se auditar. Então, que isso fosse feito para dar uma agilidade à diretoria executiva, que vai olhar para isso, etc., junto com a mesa do Conselho de Administração. Que será decidido pelo presidente, juntamente com a mesa do Conselho de Administração. Isso, aí fica perfeito. Ok? Esse texto está bom, Giovanni? Ok? Ok, meu amigo? Então, em votação, o texto proposto pelo Gilvan com alteração proposta pelo Márcio Arruda. Quem for favorável, se manifesta positivamente. Quem for contrário, nenhum voto em contrário. Tá? Então, nós temos a proposta do Valdemir, que seria R$10 mil, a proposta de 50% do orçamento e a proposta da contribuição social mensal, tá? Que foi feita pelo relator, e a proposta de 100 salários mínimos, que foi feita pelo Brasil. Quem fez a proposta em salários mínimos? Érica? Ok. Tá. Então, quem é favorável a 50% da receita mensal da associação, com contribuição? Da contribuição social apenas. Isso, da contribuição social. Mensal. Não, de um mês, do mês anterior. Do mês anterior. Não. O texto que estava, que eu li o texto, diz o seguinte: 50% da receita mensal da associação, da receita com contribuição mensal no mês anterior. A fevereiro do mês anterior. Não.